Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos. Nós, como cristãos, precisamos de estar a crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como lemos em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. A Igreja é simplesmente a soma total dos membros, a essência dos membros coletivos, todos juntos, é a Igreja, nós como corpo espiritual de Deus, em que Jesus Cristo é o cabeça. Ora, visto que nós estamos a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo, a Igreja de Deus também está constantemente a crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Estamos a crescer na verdade e a confessar e a corrigir erros. Ora, isto é um processo difícil. Vocês sabem, na sua vida, na nossa vida, quando nós fazemos erros e precisamos de estar prontos a corrigir, a arrepender, a mudar. E está claro, precisamos de ter misericórdia. Precisamos ser misericordiosos uns para com os outros, perdoar e andar para a frente. Queridos irmãos, e a glória é para Jesus Cristo. A glória é para Ele. Quando nós crescemos e aprendemos através desse crescimento. Uma área que afeta como tratamos uns aos outros é o matrimónio, é o casamento. É a união do homem com a mulher para sermos uma carne. Uma carne. Deus revelou à sua Igreja que o matrimónio é um relacionamento ao nível de Deus. E que não é oferecido a qualquer outra forma de vida que foi criada por Deus. Os anjos não se casam. Também não têm essa união especial, não têm sexo, não têm órgãos sexuais. Os animais também não se casam. Queridos irmãos, tanto os anjos como os animais, que os anjos, digamos assim, um reino um bocadinho superior ao dos homens, e os animais um reino inferior ao dos homens. Nenhum deles conhecem a benção de um lar, com amor. Uma benção numa família feliz. Sim, Deus dá vemos às vezes alguns animaizinhos que têm certos respeitos e que se mantêm fiéis da maneira que Deus os criou. Isso é muito interessante. Mas da maneira que os seres humanos devem ser, isso é algo especial. E por isso é que Satanás odeia a humanidade e odeia tudo que seja para demonstrar o plano de Deus para com a humanidade. E o maior ataque que Satanás tem contra a humanidade é contra a família. Ele odeia a família. E por isso hoje quero rever neste sermão as leis que Deus criou que governam o matrimónio. Simplesmente 2 princípios básicos. Estas leis, princípios básicos, são vitais, vitalíssimos. Não só para o matrimónio, mas são leis básicas para a nossa vida eterna no reino de Deus. E por isso não são aplicáveis somente no seu princípio mais profundo no matrimónio, mas são aplicáveis em todas as atividades humanas para aprendermos a ser mais como Deus é. Ora, queridos irmãos, eu, como ministro de Jesus Cristo, simplesmente estou a dar a vocês as leis de Deus, os princípios de Deus que são para o nosso bem. Como ministro de Jesus Cristo, por exemplo,
quando há jovens casais que se querem casar, eu recomendo que antes de prosseguirem com o matrimónio, que tenham um aconselhamento com o ministro Jesus Cristo para falar acerca das leis de Deus que governam o matrimónio e para assim ajudar as pessoas a vencer os desafios que hão de vir no matrimónio. Queridos irmãos, desafios e dificuldades vão acontecer. Não é tudo uma lua de mel. Vão acontecer. E por isso existem princípios para um casamento feliz. Sim, infelizmente, há casos em que um ou dois dessas duas pessoas no matrimónio não estão a seguir esses princípios. E então quebram as leis de Deus, causando o divórcio que Deus odeia. E divórcio sim existe. Divórcio sim existe. Porque existe pecado. Infelizmente. Mas o meu tema hoje, queridos irmãos, é simplesmente este. Que as leis e as instruções de Deus em relação ao matrimónio, estes dois princípios básicos, estes dois grandes pilares que eu vou mencionar hoje, são igualmente importantes para a nossa vida eterna no reino de Deus. E por isso eu vou estruturar o meu sermão ao longo das palavras da cerimónia do matrimónio, tal como são, digamos assim, lidas, em parte, não vou ler tudo, mas em parte, na cerimónia conduzida por um ministro de Jesus Cristo na Igreja de Deus Unida. E então o ministro diria, certamente não pode haver uma alegria maior do que a satisfação humana de um casamento feliz, cheio de ações de generosidade para com o outro e de compartilhar a vida com o outro. Não existe um relacionamento entre seres humanos que seja mais profundo que aquele relacionamento realizado entre o marido e a mulher no seu matrimónio. O matrimónio é uma união natural, mas além disso, é uma instituição divina ordenada por Deus. Foi estabelecido pelo Criador durante a criação, e o matrimónio recebe a sua autoridade das leis de Deus que não se mudam, que são imutáveis e que não são alteráveis com as eras, pois são eternas e perfeitas. Quando Deus criou a vida na terra, Ele fez o homem e a mulher o pináculo, isto é, o grau mais alto da criação física, moldando e formando o homem e a mulher à sua própria imagem. Ele deu ao homem e à mulher mentes criativas com capacidade de fazer decisões, de planejar, de fazerem as suas vidas à volta desses planos. Os homens e as mulheres foram criados com a maravilhosa possibilidade de virem a ter a vida eterna na família de Deus. Deus, como Pai cheio de amor, deu-nos a instituição do matrimónio e a benção da família para que aprendamos a amar uns aos outros como Ele nos ama. Após Deus ter criado o primeiro homem do pó da terra, disse, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que seja idônea. A mulher foi criada igual ao homem, em potencial espiritual, para ser um complemento perfeito ao homem. Para acentuar o seu propósito com o Adão e a Eva, o Criador Deus não fez a mulher diretamente da terra, do pó, mas da própria carne e ossos do homem. Isso claramente demonstra
que eram um e iguais. A mulher veio do lado do homem, de uma costela, do peito, não de uma parte de baixo ou inferior do homem. E então, Adão disse, em Gênesis 2, versículo 23, esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E o Criador, pois, uniu este primeiro homem e esta primeira mulher, dizendo, Gênesis 2, versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse, sejam fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. E assim a instituição do matrimónio e o ciclo de reprodução humana, de procriação, foram estabelecidos com a benção pessoal de Deus. Dentro do matrimónio, não fora do matrimónio. Dentro da igreja é Deus. Não é meramente o homem ou as leis do homem que juntam o marido e a mulher, tornando-os os dois uma só carne. Por isso, vamos agora considerar as leis que governam esta união e a sua instrução aos maridos e às esposas, tal como registado nas Escrituras Sagradas. Queridos irmãos, estas são as palavras básicas iniciais do matrimónio na Igreja de Deus Unida. Notem que estes princípios, estas leis básicas, são aplicáveis, como vão ver, não só ao matrimónio, mas são aplicáveis na vida cristã para a nossa vida eterna. Vejam aqui em Efésios. Em Efésios, Paulo dá instrução muito importante ao casal. Vejam aqui Efésios capítulo 5, versículo 21. Esta instrução que é importante, mas que em muitas sociedades e em muitas religiões é completamente ignorada. Mas é crítica, não só para o matrimónio, mas para a nossa vida cristã. Efésios 5, versículo 21. E diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Queridos irmãos, a aliança sagrada do matrimónio diz para nos subjugar, nos humilhar, nos pôr debaixo, primeiro a Deus e depois debaixo de uns dos outros. Como lemos, por exemplo, em Filipenses capítulo 2, algumas páginas à frente, começando a ler no versículo 1, diz assim, se há, pois, alguma exortação em Cristo, se há algum ponto importante em Cristo que quero que vocês se lembrem bem, é o que Paulo está aqui a dizer aos Filipenses. Se há alguma consolação de amor, sim, é uma consolação de amor, é uma exortação, mas é uma consolação de amor que demonstra o amor. Alguma comunhão do Espírito. Se há entranhos, afetos e misericórdias, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Tenham o mesmo pensamento, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de ver. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, isto é, na nossa vida completa, com toda a vossa força, com todo o vosso ânimo, tendo o mesmo sentimento, isto é, a mesma mentalidade, a mesma mente. Nada faceis por partidarismo ou vanglória. Está aqui a falar de vanglória, de arrogância, que causa divisões. Mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Queridos irmãos, se há alguma exortação, se há alguma humildade, considerais os outros superiores
a si mesmo. Isto é uma humildade. Isto não é uma vanglória, isto não é partidarismo. Queridos irmãos, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Deus quer que a nossa união no matrimónio seja uma em que nos submetemos em humildade uns aos outros no temor de Deus. Deus quer que mantenhamos o outro em grande estimação. Por exemplo, que o homem mantenha a esposa em grande estimação, dando-lhe honra e respeito com amor e devoção. Tomem nota como tantos quebram esta lei. Não só no matrimónio, na vida, no mundo. Todo o mundo está a quebrar esta lei. São completamente ditadores, desumanos, desrespeitando as mulheres, usando outros versículos bíblicos como uma desculpa para serem tiranos e opressores. Vejam em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, que não manejam bem as Escrituras. A palavra manejar, no grego, quer dizer não cortam direito. Não cortam direito as Escrituras. Tiram um bocadinho aqui, um bocadinho lá, não cortam isto direito. Confundem as pessoas. Queridos irmãos, aqui lemos em Filipenses que precisamos de, como lemos aqui no versículo, ao fim do versículo 3, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Todos nós precisamos de nos submeter uns aos outros. As pessoas não fazem isso. Sim, homens, precisamos de nos submeter às nossas esposas. É o que está aqui, irmãos. Submeter uns aos outros. E as nossas esposas são outros. Tal como todas as pessoas precisam se submeter uns aos outros. Ora, está claro. Isto quer dizer que seja humilde, seja respeitoso e que não seja arrogante. Não seja arrogante. É o que diz aqui, vanglória. É o que diz aqui, vanglória. Partidarismo. Mas por humildade. Senhoras, notem que é no temor de Deus. Precisamos, como lemos em Efésios, é no temor de Deus. Por isso, as senhoras, se os homens as estão a maltratar, a bater fisicamente, ou estão a maltratar emocionalmente, ou a abusar, então esses homens não estão no temor de Deus. Assim temos aqui, irmãos, uma lei extremamente importante no matrimónio, mas não só no matrimónio, na vida eterna. A lei de amor com humildade. Aqui são estes dois pilares básicos. É uma lei de amor para com o outro com humildade. A lei de amor, que é um amor que é provado pelo respeito e submissão mútua. A submissão é a prova desse amor. Jesus Cristo provou o seu amor porque se submeteu e morreu por nós. Estes dois princípios de submissão e amor são aplicáveis ao marido e à mulher e são aplicáveis a todos nós como cristãos. Assim devemos sempre dar preferência ao bem-estar do outro. Esse respeito e esta ação de carinho e cuidado demonstrado por submissão de livre vontade. Não é porque é forçado, é de livre vontade para com o outro, é a fundação da relação amorosa de todos os casais unidos pelo matrimónio sagrado.
submeter e amar. É como que se fossem dois lados da mesma moeda. Ao fim de contas, são a mesma coisa. Juntas, são uma expressão do verdadeiro amor de Deus, o amor de Cristo para conosco. Jesus Cristo submeteu-se até à morte da cruz, no madeiro, estando pronto a deixar a sua posição de ter a vida eterna que tinha ao lado do Pai. Como lemos em João capítulo 1, versículo 1, que o Verbo existia desde o início, desde o princípio, e o Verbo estava com Deus, isto com o Pai, e o Verbo era Deus, era do reino de Deus, da família de Deus. E por isso vemos no versículo 2 de 1 João capítulo 1, que o Verbo estava no princípio com o Pai. Isto é, o Verbo e o Pai são eternos. Não foi criado, porque lemos no versículo 3 que tudo foi criado pelo Verbo. E o Verbo se fez carne, como se lê no versículo 14 de João 1. É a mesma coisa que lemos em Filipenses aqui, no capítulo 2, onde estamos agora. Filipenses capítulo 2, vejam assim no versículo 5. Tende nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo. Nós temos de ter a mesma atitude que Cristo demonstrou para connosco. Qual foi essa? Versículo 6. Pois ele, Cristo, subsistindo em forma de Deus, ele era Deus, subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação ser igual a Deus. Não era nenhum estelionato, não era nenhum roubo de identificação, não era nenhuma coisa de dizer, olha, sou uma pessoa que não sou. Não, não era nenhuma coisa errada. Não era nenhuma usurpação o ser igual a Deus. Em género de pessoa. Não estou a falar de autoridade, mas em género de pessoa. Mas a si mesmo, voluntariamente, sem ser forçado, de livre vontade, se esvaziou desse reino de Deus, de ser desse género de pessoa, se esvaziou e se apresentou como ser humano. Se apresentou como homem. É o que diz aqui. Se esvaziou, assumindo a forma de servo, a semelhança de homens, reconhecido em figura humana. Isto é muito claro. Saiu da forma de Deus e veio para a forma de homem. A forma de servo. Versículo 8. A si mesmo se humilhou, a si mesmo voluntariamente se humilhou. Estamos a falar de humildade. Se humilhou, tornando-se obediente até a morte e a morte na cruz. No madeiro. No stauros, como diz em grego. Queridos irmãos, o Verbo se fez carne e se fez homem voluntariamente. E como lemos em Mateus 1, versículo 23, ele é Deus conosco. Ele, Jesus Cristo, foi, quando esteve na terra, Deus com as pessoas que estavam a viver. Emmanuel, Deus conosco. Submeteu-se à morte, deixando a eternidade, voltou para ser um homem e esvaziou-se e veio para ser um homem para morrer por nós. Porquê? Porquê? Porquê que ele fez isso? Isso é uma demonstração de amor, como eu disse. Humildade é uma demonstração de amor. Ele então morreu para redimir, para comprar nós de volta da morte, para nos dar a vida de novo. De graça. De graça. Depois de ressuscitado, Jesus Cristo voltou à eternidade, abrindo para nós o caminho para seguirmos o seu exemplo de submissão e amor.
isso é o que nós precisamos de praticar. E por isso o amor de Cristo é revelado pela ação de quê? De humildade, de submissão de Cristo. Por isso essa humildade, essa submissão dele, como ele se submeteu, como lemos aqui, ele se esvaziou e se humilhou, se submeteu, tornando-se obediente até a morte. Essa é a prova do amor de Jesus Cristo para conosco. Essa é a prova do amor de Deus. Deus nos ama tanto que deu o seu único Filho unigênito para nós, para nos salvar. Este é o exemplo para nós, homens. E para nós, mulheres também. Para todo cristão. Mas para homens, no conceito do matrimónio, porque nós somos o cabeça da família. E Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, como cabeça da igreja, não é um ditador para conosco. Não, não é. Que grande amor tem aquele que dá a sua vida pelo irmão, como lemos em João 15, versículo 13. Diz assim, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Jesus Cristo não deu só a vida humana. Ele esteve pronto a dar a sua vida, sim. Mas não foi só a vida física que deu. Ele esteve pronto a arriscar a sua vida eterna na família de Deus, por nós, por você e por mim. Ele ama-nos tanto e submeteu-se tanto de livre vontade. Não foi forçado, foi de livre vontade, por causa desse amor. Por isso, estamos a ver esta necessidade de aprendermos a amar e de submetermos um ao outro. Isto é tão importante. Vejamos então em um bocadinho maior detalhe isto. O homem e a mulher foram feitos na imagem de Deus. Assim sendo, Deus deu ao homem uma certa porção das características de Deus. E Deus deu à mulher uma outra porção das características de Deus. E juntos, o homem e a mulher são uma entidade mais completa e, digamos assim, mais semelhante a Deus. Por isso, quando o homem e a mulher se juntam, precisam de se adaptar, precisam de se submeter um ao outro em humildade, pois têm porções diferentes das características de Deus. Ora, Deus dá à mulher, por exemplo, uma certa capacidade, talvez um bocadinho maior, estou a falar em generalismo, de amar por natureza. Também deu à mulher certas qualidades de beleza, por exemplo, e muitas outras características femininas. E isto é necessário, por exemplo, para ser a mãe. E assim a mulher foi criada. Sim, uma mulher cristã. Ainda está claro, ainda tem muito a aprender a amar. Como? Tem a aprender a amar em atos de submissão respeitosa ao seu marido, e isso é parte da aprendizagem de amar. O que não é fácil para a mulher. Mas não é fácil para todos nós. Por outro lado, Deus deu ao homem umas inclinações de, digamos assim, de poder, de autoridade, de motivação a ter certos resultados. Não estou a dizer que a mulher não tem certas dessas motivações, mas estou a dizer que talvez tenha dado um bocadinho mais, estou a falar em generalismo. Por isso o homem tem uma tendência, de uma maneira geral, a certas necessidades de controle, de autoridade,
e vê a necessidade de submeter a essa autoridade quando é conveniente a ele, de uma maneira geral. Mas mesmo assim o homem não é nada, por natureza, submisso. É quando é conveniente. Quando é politicamente correto de fazer isso. Ou quando é difícil, quando não está debaixo de um ser, um homem, um líder que seja mais forte que ele, começa a respeitar esse líder. Precisa ter cuidado com isso. E por isso, esta submissão dos homens mal aplicada conduz a politiquice, a políticas, a lutas políticas. Não estou a dizer que o homem não pode ter uma posição de liderança, mas eu estou a falar dessa politiquice, de divisão, de lutas um com o outro. Quando eu estou a falar de politiquice, é essa atitude para mim primeiro. Esse é o problema. Por isso, o homem, com essa atitude, tem um desejo de ser mais importante que os outros e de manipular os outros. Isto é que eu estou a referir a politiquice. Esta manipulação de outras pessoas e de palavras e mudar e alterar e palavras e dizer parte da verdade aqui, parte da verdade no que é conveniente para se fazer mais importante. Como cristãos, os homens têm muito a aprender a ser servos. Tal como lemos, Jesus Cristo veio na forma de um servo. Tal como Cristo mostrou liderança servidora e demonstrou amor por atos de serviço. Não por controle e autoridade, não pelo uso de força, mas por amor e atos de serviço. E por isso não estou a dizer que o homem não sabe amar, mas estou a dizer que o homem não é tão inclinado como a mulher a amar. E assim, o homem, por natureza, é um pouco menos carinhoso que a mulher. Um pouco menos sensível. Talvez um pouco mais prático. E talvez com um pouco menos de beleza. Ora, uma vez mais, isto é uma generalidade. E está claro, há exceções. Mas no matrimónio, o homem e a mulher precisam de focar, prestar atenção a estas diferenças. E aprender a amar um ao outro por atos de carinho e cuidado. Principalmente o homem, cuidado para com a sua esposa. E por outro lado, a mulher, pela sua própria natureza, tal como foi criada por Deus, tem uma capacidade, de maneira geral, mais natural de amar. Mas também, não estou a dizer que não tem inclinações nenhumas de controlar. Não estou a dizer isso. Não. Mas o ponto é que tem ambos. A mulher, também aqui, tem que focar a sua atenção, tem que prestar atenção a atos de provar esse amor por atos respeitosos de submissão ao seu marido. Temos a ver estes dois pilares que eu estou a sublinhar hoje. Submissão e amor. Na verdade, existem muitas diferenças entre homens e mulheres. Existem muitos livros que descrevem algumas dessas diferenças. Mas eu estou a pôr uma ênfase nestas básicas características cristãs, em que ambos os homens e as mulheres precisam de desenvolver. E por isso, um dos pontos que todos nós somos fracos em atos de serviço como servidores em amor. Somos fracos em respeitosa submissão. E por isso, sim, precisamos de crescer nesta graça e conhecimento de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo tinha esta e tem estas características de
servir, humilhar-se e amar. Esse é o verdadeiro amor e submissão que nós precisamos desenvolver. Porque, uma vez mais, Deus tem estas ambas características em grande profundeza. Deus tem grandes qualidades de beleza na criação. Quantas coisas vemos na criação que dizemos é tão lindo. Um lindo pôr do sol, uma linda vista, um lindo campo de verdura com montes e coisas lindas na criação. Flores tão lindas, atos criativos, animais que são tão bonitos quando vemos na sua ambiente natural. Mas Deus fez tudo sempre com grande amor e sempre para o bem de todos. Ora, quando juntamos as características do homem e da mulher, então vemos melhor as características completas de Deus. Está claro, com muita oportunidade para nós crescermos nesse conhecimento de Jesus Cristo e para pormos isso com graça na nossa aplicação. E por isso Paulo está a elaborar estes dois pontos de submissão respeitosa, atos servidores e amor para a edificação do corpo, não é de mim, mas do corpo da igreja, que é o corpo espiritual de Cristo. Por exemplo, em Efésios capítulo 4. Estamos aqui em Filipenses, vejamos em Efésios capítulo 4, versículo 12 e 13. Diz assim: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Este amor para a edificação do corpo, até que todos chegamos à unidade da fé. Este amor conduz à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, Jesus Cristo. Por isso é que precisamos de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para chegarmos a este pleno conhecimento do Filho de Deus. Há perfeita varonilidade. E está o homem perfeito, há uma pessoa perfeita. Tal os homens e as mulheres, precisamos de crescer a esta perfeita pessoa, à medida da estatura, da plenitude de Cristo. Por isso é que diz: cresçam no conhecimento do Senhor e nosso Salvador, Jesus Cristo, à medida da plenitude de Cristo. Queridos irmãos, precisamos de crescer em atos de serviços, de amor e servidão. Se vão lembrar alguma coisa deste sermão, pensem simplesmente: amor e humildade, servidão. Queridos irmãos, como lemos aqui em Efésios 4, isto é parte da estrutura da igreja, do que deve existir na verdadeira igreja. É que os ministros devem de exemplificar isto. Não é ser ditadores, dizer: olha, vocês têm de dar mais dinheiro, têm de fazer mais isto, aquilo, aquilo outro, seja lá o que for. Porquê? Para dar a mim, para eu ter mais dinheiro. Não, irmãos. Temos que apontar às leis de Deus. E as pessoas têm que obedecer às leis de Deus de livre vontade, conforme entendem. E por isso, vemos que estas lições, estas leis fundamentais, são leis de Deus no matrimónio. Estas leis básicas de Deus são parte da união básica do matrimónio. O núcleo da família, que ao fim de contas é a base de uma boa sociedade, que é exatamente o que Satanás quer destruir. Vocês pensem, quantas coisas Satanás está a fazer para tentar destruir a família, a posição do pai, o relacionamento entre o entendimento que é um homem e o que é uma mulher, isso tudo. A sociedade hoje em dia está completamente a destruir isso. Porque Satanás quer destruir a você e a mim. Quer destruir a sociedade. Queridos irmãos, por isso estamos aqui a falar de pontos básicos para o nosso crescimento espiritual, para a vida eterna.
no reino de Deus. E sim, são pontos básicos também no matrimónio. No matrimónio. Sim, no matrimónio eu tenho certas fraquezas, a minha mulher tem certas fraquezas e temos que estar um ao lado do outro e ajudar um ao outro para complementarmos um ao outro, para crescer, para que tenhamos verdadeiro amor e caráter de Deus. Vejam, por exemplo, aqui em Efésios capítulo 5, versículo 22. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Ao próprio marido. Perdão. Ao próprio marido. Aqui está a falar de um ato de submissão especial ao próprio marido. Não é que todos os outros homens, as mulheres têm que ser submissas a todos os outros homens, porque há mulheres, por exemplo, que trabalham em empresas ou coisa assim, têm grande capacidade e não têm que se submeter a todo outro homem. Não, está submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, nesta estrutura de organização que existe, neste governo que existe. Vejam então o versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Aí está a grande analogia. O homem, como Cristo, está para salvar a mulher, ajudar a mulher neste caminho. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Esta autoridade. Há uma autoridade na igreja. Há uma autoridade na casa. Sim, temos de ser submissos uns aos outros, mas há uma submissão especial para dentro desta organização governamental, digamos assim, da família e da igreja. E disso existe esta estrutura. Isto é simbólico, por causa disso, vemos aqui é simbólico de algo muito maior. Aqui isto é simbólico da autoridade do governo de Deus. Vejam, por exemplo, no versículo 23 e 24. Porque o marido é a cabeça da mulher, como Cristo é a cabeça da igreja. Vemos aqui que é um simbolismo de uma coisa maior, que é a igreja, que é o governo de Deus. E por isso estamos a ver aqui uma representação de Deus Pai, a representação de Cristo e a representação da igreja, neste exemplo do matrimónio. Queridos irmãos, isto não estou a falar de uma escravidão. Não é uma escravidão, é uma submissão voluntária. Deus nos serve, Jesus Cristo nos serviu e serve. Ele deu a sua vida por nós. E porque Ele deu a sua vida por nós, nós queremos sujeitar-nos ou submeter-nos a Jesus Cristo de livre vontade. E aqui está o ponto-chave, irmãos. Não somos forçados. Submetemos a Cristo de livre vontade. Deus, Jesus Cristo, não é um ditador. Igualmente, nós, como ministros de Jesus Cristo, não somos ditadores. Somos servos carinhosos de todos vós, como membros da Igreja do corpo de Cristo, prontos a servir e a cuidar os membros. Por isso, marido, nunca maltrates a tua querida esposa. Nunca levantes a mão a ela. Em nenhuma situação, nunca levantes a mão a ela e dizer, não faças isso, nunca. Exatamente, e ensinem aos seus filhos a nunca levantar uma mão a uma moça ou uma mulher. Nunca. Igualmente, se os homens servem as suas mulheres com amor e carinho, tal como Cristo serve a igreja, então estes homens estão a ajudar as mulheres a submeterem a eles respeitosamente. Tal como Cristo submeteu e morreu por nós, nós voluntariamente queremos submeter a Cristo. Igualmente, se nós estamos a fazer coisas de amor com submissão e respeito às nossas mulheres, as mulheres
em contrapartida, vão querer fazer o mesmo para conosco. Pois então elas vão querer, de livre vontade, estar submissas ao marido. Ao marido, que é então gentil e amoroso. Sim, precisamos de ajudar um ao outro. Como? Fazendo a nossa parte do mandamento. Fazendo a nossa parte do mandamento. Não é olhar para o mandamento e dizer, olha, tu tens que fazer esta parte. Não, eu tenho que fazer esta parte. O homem tem que fazer a minha parte. E a mulher olhe para a sua parte do mandamento e a mulher faça a sua parte. Homens, notem a instrução para os homens. Não a instrução para as damas. Não é para vocês, homens, estarem a dizer às mulheres, olha, submetam-se a mim. Não. Isso a mulher tem que fazer voluntariamente, lendo a palavra de Deus e estudando isto. E vocês, homens, por isso, devem de ouvir a instrução de Deus para vocês, para nós como homens. Se nós queremos que as nossas damas se submetam a nós, então nós precisamos fazer a nossa parte do mandamento, não é a parte delas. Assim, dando a nossa vida por elas, sacrificando a nós por elas, estamos a ajudá-las nesta maneira carinhosa e cuidadosa. Ouça o que o mandamento diz aos homens, por exemplo, no versículo 25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Como é que Cristo amou a igreja? Morreu pela igreja. Qual é a instrução aos homens? Amem a vossa mulher como Cristo amou a igreja. Isto é, entregou-se, entreguem-se, deem a vossa vida, o vosso tempo, o vosso sacrifício às vossas esposas. Como falhamos, irmãos? Como falhamos? Queridos irmãos, aí vemos um ponto importante de fidelidade. De fidelidade. Não é cometendo adultério que estamos a cumprir este mandamento, é de fidelidade à nossa esposa. É um completo suporte do mandamento que diz não cometas adultério. Somos 100% fiéis à nossa esposa? Somos? Vocês precisam perguntar isso a vocês mesmos. Se não somos, precisamos de um verdadeiro arrependimento. Agora, não é amanhã. Agora. E com fé em Cristo, pedir perdão. Primeiro a Deus, porque estamos a pecar a Deus. E em segundo lugar às nossas esposas. E depois precisamos demonstrar pelos nossos frutos que somos pessoas diferentes, verdadeiramente amorosos, respeitosos e fiéis a elas. Não é dizer à nossa mulher que se submeta, mas é, aliás, viver uma vida com amor, com carinho e cuidado para com ela. Tal como prometemos a Deus durante a cerimónia do matrimónio, durante a aliança que fizemos perante Deus quando nos casamos. Por outro lado, esposas, este mandamento é para os homens. Por isso não estejam a dizer ao homem, tu não me amas. Senhoras, ouçam o que o mandamento diz a vocês. Que quer dizer, respeitem o vosso marido. Por isso é que estou a dizer, cada um olhe o que o mandamento diz para vocês mesmos. Não esteja a olhar o que o mandamento diz para o outro. Assim, um é encorajado ao outro e vai encorajando o outro. Quando a mulher faz isto, está a encorajar o homem a amar mais, e quando o homem faz isto, está a encorajar a mulher a respeitar a ele ainda mais. Por isso vemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 33, não obstante, cada um de vós
cada um por si, também ama a sua esposa como a si mesmo e a esposa respeita ao marido. Olhem para a responsabilidade que é dada a você. Olhem para o mandamento para você, não olhem para o mandamento do outro. Pedro também deu instruções acerca do matrimónio para os homens e para as mulheres. E vejamos então em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2. Vejamos aqui versículo 18 e 19. E diz assim: servos, sede submissos com todo o temor ao vosso Senhor, não somente se for bom e cordato, mas também ao perverso. Porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus. Ora, se isto é para os servos, por exemplo, numa empresa, por exemplo, os empregados numa empresa obedecerem ao seu patrão, que talvez não seja bom e cordato, mas perverso, diz para você fazer isso, quanto mais para as esposas fazerem isso ao marido. Veja no versículo 21. Versículo 21. Portanto, para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. E vimos que Cristo morreu por nós e nós devemos seguir o seu exemplo. Por isso é que precisamos de crescer no conhecimento de Jesus Cristo, do que Ele fez por nós, e crescer na graça, na prática do que Ele fez por nós. Temos que crescer nisso, queridos irmãos. Vejam agora aqui, no capítulo 3, versículo 1. Diz assim: mulheres, sede vós igualmente. Igualmente o quê? Igualmente a instrução que acabou de dar aos servos. Igualmente submissas ao vosso próprio marido. Próprio marido, não é a todos os homens. Ao próprio marido. Não está a dizer, sejam submissos se ele vos ama. Está a dizer, sejam submissos ao vosso próprio marido. Mesmo que ele não seja, digamos, muito carinhoso. Tal como os servos diz, mesmo que o patrão não seja bom e cordato, mas seja perverso, a instrução aqui às mulheres é igualmente, façam isso ao seu marido. Façam, por isso, a vossa parte primeiro. E então, o vosso exemplo fará com que a outra pessoa seja ganho sem palavra alguma. É isso mesmo. Sejam ganhos sem palavra alguma. Por quê? Por causa deste exemplo. Foi o que Pedro disse. Queridos irmãos, vejam que não são palavras que estão a dizer ao marido. Não são estes argumentos, estas coisas. Não é isso a dizer ao marido. Pois essas palavras só vão antagonizar. Vão virá-lo contra você. Mas sim, o exemplo. O exemplo é um exemplo. E por isso, queridos irmãos, isto também é aplicável àqueles que dizem, olha, estou a pregar o Evangelho. E estão aí com palavras a dizer, a puxar para dentro da cabeça de outras pessoas o Evangelho. Preguem o Evangelho pelo vosso exemplo. Preguem o Evangelho pelo vosso exemplo. O problema é que o nosso exemplo é assim tão ruim que as pessoas não estão a ouvir.
Então Jesus Cristo não disse, em Mateus 5, 14 a 16, que precisamos ser uma luz? Ora, se a luz faz barulho, nós desligamos a luz. Se você está a fazer muito barulho, muitas palavras, a pregar, as pessoas vão desligar você. Vão não tomar atenção a você. Não vão fazer vocês, tirar de vocês como um amigo do Facebook, ou seja lá que fala. Porquê? Porque vocês estão a puxar coisas que a vossa pregação devia de ser pelo vosso bom exemplo. Veja aqui no versículo 5 de 1 Pedro, capítulo 2. Diz assim: pois foi assim também que assim mesmo se ataviaram estas mulheres outrora, as santas mulheres, que esperavam em Deus, estando submissas ao seu próprio marido. Uma vez mais, ao próprio marido. Estando submissas. É assim que se aviaram, é assim que se adornaram, é assim que se embelezaram. Como? Sendo submissas. Com humildade. Ao próprio marido. Isto é amor em ação. E a lição é para nós também cristãos. Aos homens, mas os homens, uma vez mais, não é para você estar a dizer às esposas, olha, devem fazer isto, devem se submeter a mim, não. Vocês não devem exigir que as esposas façam isso. Os homens, uma vez mais, têm que ler o que as Escrituras dizem aos homens. E as mulheres têm que ler o que as Escrituras dizem às mulheres. Há certos homens que pensam que todas as senhoras se devem submeter a todos os homens. Isso é errado, porque está aqui a falar ao marido, ao esposo. Não é para as senhoras se submeterem a todos os homens. Mas, infelizmente, é uma atitude que existe nesta sociedade e nestas religiões. Mas lembrem-se que ambos, marido e mulher, são filhos de Deus. São co-herdeiros na promessa do reino de Deus. E, por exemplo, vai haver muitas mulherzinhas, senhoras, por exemplo, idosas, viúvas, muito humildes, que vão ter galardão, recompensa maior que muitos ministros. Porquê? Porque Deus está a olhar para o coração e para como essas senhoras estão a ser humildes. Queridos irmãos, Deus vai recompensar de acordo com as suas obras. Não é de acordo com o que você fala. Não é de acordo com o seu sexo, se é homem ou mulher. Não é de acordo com a sua cor. Não é de acordo se você tem dinheiro ou não tem. Porque não há parcialidade com Deus. De acordo com as suas obras. E por isso, os homens devem ouvir aqui o que Pedro diz aos homens. Vejam aqui no versículo 7. Maridos, vós igualmente. Igualmente? Sim. Sejam respeitosos, como lemos sejam como submissos, como os servos são submissos ao seu patrão, como lemos. Maridos, igualmente, vivei a vida comum no lar com discernimento. Temos discernimento das dificuldades que as nossas senhoras, as nossas esposas têm, porque elas têm um corpo físico mais complicado que o corpo humano, do homem, perdão. Têm um corpo físico mais complicado que o corpo do homem. E nós precisamos de entender, discernir isso e das dificuldades que elas encontram. Para que com a vossa mulher como parte mais frágil, tratai-a com dignidade. Queridos irmãos, mais frágil não quer dizer que seja inferior. Não. Mas a nossa esposa é mais frágil. Trata-a com dignidade. É como um vaso, por exemplo, de China,
daquele muito lindo, muito bonito, muito frágil, você tem que tratar esse vaso com muito cuidado para não se quebrar, para não se partir, porque é muito importante para você. Mas é mais frágil. Porque é um vaso caro, é delicado, é precioso. As damas são delicadas, são preciosas. Você está a tratar a sua esposa com cuidado, com carinho, porque ela é mais frágil? Ou você está a tratar como se fosse um cidadão de segunda classe? Cuidado, irmãos. Cuidado. Por isso aqui vemos, não somos ditadores, não podemos ser ditadores. Não podemos ser autocratas. Mas ver as necessidades das damas, ver as necessidades, o cuidado das esposas primeiro, antes das nossas próprias necessidades como homens. Porque foi o que Jesus Cristo fez por nós. Não foi o que Jesus Cristo fez, que Ele nos trata com carinho, amor e cuidado? É ou não é? Não é isto a graça de Deus? De ter favor para conosco, de ser gentil, ter gentileza, de ter bondade para conosco, de fazer tudo o que é bom para nós? É o seu amor para nós? Isto é que é a graça de Deus. É o seu ato de dar, e de dar, e de dar, sem nós merecermos. Sem nós merecermos. É isso que fazemos às nossas esposas e aos nossos esposos? Esta é a graça de Deus, irmãos. Este é que temos que conhecer. Este é o Senhor Jesus Cristo que nós temos que conhecer, por isso precisamos de crescer no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para pormos em prática essa graça, essa gentileza, esse favor, essa bondade. Por isso é que precisamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não devemos nós, então, imitar a Deus? Queridos irmãos, aqui vemos em Pedro, não diz aos homens para exigir das mulheres submissão. Aliás, diz aos homens para tomarem conta dela como um vaso precioso, como um vaso delicado, como, por exemplo, um vaso frágil de China. É um caso de submeter às ações do marido às necessidades dela. É o caso do marido se submeter às necessidades dela. Isso é o que Deus diz a nós como maridos. Infelizmente, muitos homens não entendem desta maneira. Precisamos ter muito cuidadinho, porque é um vaso especial que não queremos quebrar. Por isso nós, como homens, devemos de as honrar. Devemos pô-las numa posição de respeito, como se fosse um pedestal. Como pomos um vaso num pedestal. Não é uma adoração, não estou a falar de uma idolatria, não. Mas é demonstrar amor. Não é subjugá-las a nós, pô-las assim debaixo do nosso dedo, mas é dar honra às partes mais fracas e cuidar delas. E os que parecem mais fracos são mais necessários, como lemos em 1 Coríntios 12, versículo 23, que diz: e os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais, e aos que em nós não temos decorosos damos mais honra. Queridos irmãos, é um ato de submissão dos homens para com as nossas queridas esposas. É estimar, é apreciar, é prezar, é dar valor às nossas esposas. Estimamos as nossas esposas. Demonstramos pelas nossas ações que as apreciamos. Reconhecemos o valor delas para conosco.
Se fizermos isso, estamos a ajudá-las a crescer como cristãs no caminho do reino de Deus. Vejam em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 7, porque diz assim, a partir do meio, depois de falar são mais frágeis e tratar com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Somos juntamente herdeiros da mesma graça de vida. Vamos herdar o reino de Deus com a nossa esposa. Vamos ser uma equipe. Vamos ser um time. Vamos ser um time especial eternamente. Esse é o desejo de Deus. E se maltratamos a ela, estamos a maltratar a nós próprios, pois somos uma unidade. E depois, continuando no versículo 7, diz assim, para que não se interrompam as vossas orações. Queridos irmãos, se não tivermos esta submissão de humildade e mansidão para com as nossas esposas, e se não houver este relacionamento assim, este respeito uns por com os outros, as nossas orações vão ser interrompidas. Por isso, talvez seja essa a razão que as suas orações na família não estão a ser ouvidas por Deus. Mas, por outro lado, estamos a praticar estas instruções, então temos uma promessa adicional que Ele ouvirá as nossas orações. Isto é tão importante, irmãos. Você quer que Deus ouça as suas orações? Então, leia, estude cuidadosamente este versículo, 2 Pedro, capítulo 3, versículo 7. Isto é muito importante para com Deus. Tem um significado espiritual ainda maior. Do amor de Cristo para conosco. E como Cristo se vai casar com a igreja. Precisamos servir um ao outro. Isto é uma lei fundamental para a vida eterna. Queridos irmãos, isto é um mistério enorme. Que estamos simplesmente a aprender só um bocadinho. Estamos a arriscar, a apanhar simplesmente a parte de cima. Temos que aprofundar isto muito, queridos irmãos, na nossa vida. Se não submetermos, se não respeitarmos, se não amarmos um ao outro no nosso lar, como podemos crer que Jesus Cristo faça o mesmo por nós e ouça as nossas orações? Queridos irmãos, amor e submissão respeitosa são partes necessárias de ambos, o homem e da mulher. A esposa deve esforçar-se a amar e submeter-se. O esposo deve esforçar-se a amar e submeter-se à sua esposa, mas particularmente deve tomar atenção a amar a sua esposa. Amar, tal como Cristo nos ama. Pois o marido foi criado desta maneira e o matrimónio foi assim ordenado com esta fidelidade e este amor carinhoso. Fidelidade. Vocês são fiéis à vossa esposa? Não é para amarem outras mulheres, adultério, mas para amarem a sua esposa. Ora, está claro que devemos amar todas as pessoas, pois Jesus Cristo disse que amem uns aos outros. Mas estou a falar particularmente do matrimónio e particularmente deste relacionamento como irmãos na Igreja de Deus, como devemos tratar uns aos outros de uma maneira especial, principalmente as esposas. Por um lado, a esposa deve esforçar-se, submeter-se e amar o seu esposo, mas particularmente deve tomar atenção a submeter-se e respeitar o seu esposo, pois a mulher foi assim criada por Deus. E o matrimónio foi assim ordenado. Nesta submissão, nesta humildade, nesta mansidão, com respeito e amor. Não é para se submeterem da mesma maneira a outros homens, estou a falar aqui de uma maneira especial aos seus esposos. Isto tudo tem um significado especial
da relação de nós uns com os outros, na Igreja de Deus e com Cristo Ele próprio. Por isso, queridos irmãos, na conclusão da cerimónia do matrimónio na Igreja de Deus Unida, lê-se assim: as qualidades essenciais de um matrimónio feliz e bem-sucedido são aquelas que manifestam amor sempre a crescer, um amor como o de Deus, tal como prescrito pelo apóstolo Paulo à Igreja de Coríntios, em que escreveu 1 Coríntios 13, versículo 3 a 8, quem ama é paciente, é bondoso. Quem ama não é ciumento, nem orgulhoso, nem vaidoso. Quem ama não é grosseiro, nem egoísta, não fica irritado, nem guarda mágoas. Quem ama não fica alegre quando alguém faz uma coisa errada, mas se alegra quando alguém faz o que é certo. Quem ama nunca desiste, porém suporta tudo com fé, esperança e paciência. O amor é eterno. Assim se vê que uma relação amorosa no matrimónio é um tipo de relação espiritual entre Deus e a Igreja. E é na nossa submissão ao amor de Deus que o matrimónio será fortalecido e protegido. Como um pai carinhoso, Deus quer dar-nos as suas bênçãos mais ricas. Ele quer que todos nós sejamos extremamente felizes. Visto que o matrimónio é uma instituição divina, é correto e necessário que cada um fielmente prometa perante Deus que aceitam esta aliança sagrada do matrimónio de acordo com as condições divinamente estabelecidas por Deus Todo-Poderoso. Irmãos, como vemos, isto é um tipo de promessa que fazemos a Deus quando somos batizados. É a nova aliança. É um novo compromisso, na qual prometemos obedecer às leis de Deus, de submissão em humildade e de amor para com Deus e para com o próximo. O que é a nossa obrigação depois de recebermos a graça de Deus imerecida. E assim, queridos irmãos, crescemos na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.